Lula lá, só tu pede pular. Bom, galera, por que eu não voto no PT? Esse vídeo é uma espécie de vídeo-resposta a um vídeo do Merlin das Trevas, aonde ele explanava por que ele votava no PT e não no PSDB. Antes que a trollagem comece, eu gostaria de dizer que é um vídeo sim interessante, é um vídeo onde ele apresenta bons argumentos, mas eu não concordo muito com essa dicotomia entre PT e PSDB, que foi a base do argumento do Merlin. Essa polaridade entre PT e PSDB, ela existe, mas eu acho que o momento é de desconstruir isso. A gente precisa criar novas opções para se discutir política no Brasil. Eu não sei exatamente qual vídeo era, mas se o Merlin estiver vendo esse vídeo, por favor, me passa o link, que já faz tempo que você fez esse vídeo. Quando eu tiver o link, eu vou colocar na descrição desse vídeo com muito prazer. Eu acho muito importante também fazer esse vídeo para dar sequência à série Distribuição de Granada Anal e Litoral. Aquele quadro tão bonito que eu fiz, que foi até derrubado pela Marisa Cura Gay, né, e que depois foi reproduzido aí por uma galera. Valeu, pessoal, e chupa Marizinha. Mas eu acho que era importante mostrar para as pessoas aqui qual é a minha postura em relação à situação, e também acho que era importante mostrar pra galera que eu não tenho rabo preso com ideologia nem com partido. Aqui eu tô distribuindo tiro pra petralha e pra conserva na mesma proporção, assim, com muita democracia. Eu tô absolutamente fora dessa briguinha aí de petralhas e olavetes no Facebook, sabe? Essa briguinha de torcida de futebol. Isso aí pra mim é contraproducente, idiota, e não constrói uma alternativa ao PT. Mas eu tenho sim uma visão crítica da situação partidária do nosso país. Eu acredito que existe um forte enfraquecimento partidário, né? Os partidos eles estão perdendo a sua função ideológica, a sua função de consultar as bases, e isso é muito ruim para nossa política, e o PT é um agente importante disso. Não o único, mas um agente importante. Então vamos nessa. Primeiro motivo que afasta os meus votos do PT, logo de cara, eu vou citar o mensalão. Mensalão hoje parece um assunto meio fora de moda, caindo meio que no esquecimento pela população brasileira e pela mídia, principalmente a mídia marrom, com exceção talvez dos veículos mais extremistas. Uns que tratam o mensalão como uma espécie de conto de fadas sem nenhuma evidência, né, como o blog do Papel Higiênico Amorim. Ai, cara, ele é tão engraçado. Ou outros que tratam o mensalão como uma prova irrefutável de uma revolução comunista, marxista, financiada pela KGB e pela família Rockefeller. Tem maluco pra tudo nessa porra. Mas o fato é que o mensalão muito provavelmente aconteceu, e que líderes do PT eram pivôs desse escândalo, como então na época presidente do PT José Genuíno, o então ministro José Dirceu e o então tesoureiro do PT Delúbio Soares. Muito poucos dos suspeitos foram condenados, e os que foram condenados viraram uma espécie de mártires diante de uma propaganda podre que tinha como objetivo desmentir o mensalão e atribuir aos condenados a condição de presos políticos. Os presos políticos do PT que são perseguidos durante o governo do PT. O legado do mensalão não está somente na corrupção inerente ao evento, como também numa espécie de cultura entorpecente em relação à realidade política. Parece que todo mundo foi hipnotizado, todos anestesiados moralmente em relação ao acontecido. Parece que as pessoas tratam hoje em dia o mensalão como um evento insignificante, já que todos os partidos roubam, todos são inocentes. O Rouba Mais Faz do Maluf conseguiu uma escala assim, tipo literatura de Kafka, tá ligado? Embora ninguém dê mais atenção a esse assunto, o mensalão é o grande legado do PT, na minha insignificante opinião. E esse é um dos principais motivos que me impedem de votar no PT. Meu segundo motivo é simplesmente o alinhamento ideológico. Eu acho que os partidos são os templos do debate ideológico, por mais que isso seja meio que perdido na política brasileira, por mais que o brasileiro tenha uma relação meio pessoal com o voto, eu acho que alinhamento ideológico é sim importante. É a partir daí que se discute planos de governo, metas e coisas que ganham o voto da gente de fato, pelo menos deveriam ganhar. Eu não voto no PT porque eu não confio no tal do socialismo petista. Essa locução que anda meio esquecida, mas que já esteve sim
sim no discurso dos palanques petistas. Essa leve vergonha que o PT tem de assumir o seu socialismo em prol da governabilidade, o que é muito engraçado, mas quando lhe convém o PT sabe sim ser socialista, mesmo que seja para aparecer no palanque. Embora a gente veja na prática uma espécie de social-democracia para tentar estabelecer alianças com os outros partidos. Sim, o pessoal da internet me conhece como uma espécie de crítico dessas teorias da conspiração que acreditam que o PT tem uma espécie de revolução comunista e stalinista escondida no quintal. E mesmo que tivesse, isso é uma prova de que nós temos sim instituições democráticas, liberais, bem sólidas. O Estado de Direito está aí. Eu não acredito que a democracia em si seja um problema, e sim o que fazer com ela. A gente tem que admitir que nem tudo nas ditas ideologias de esquerda é execrável, como por exemplo a consciência e a luta de classes, mesmo que ela não aconteça na forma maniqueísta pintada por Karl Marx, tá? Muito menos aqueles discursos preconceituosos da Marilena Chauí sobre a classe média. Falando sério, aquilo ali foi um absurdo. Da mesma maneira que os sindicatos são ferramentas muito importantes para a gente construir uma democracia, e não simplesmente objeto de massa de manobra como o PT faz com os sindicatos. Eu também acho muito engraçada essa mania que o PT tem de promover os louros de sua incompetência a uma tal de Zelite, que não quer que o povo seja feliz e que a nossa presidenta governe com soberania e tal. Soberania muitas vezes ciscando autoritarismo. São várias questões econômicas e sociais que eu vou entrar assim em desacordo com o PT, por causa do alinhamento ideológico que muitos ignoram. E mesmo que o PT só se lembre de ser socialista na hora de fazer comício em universidade, a discordância com o alinhamento ideológico é sim um motivo que afasta os meus votos do PT. Por falar em econômico, sim, eu acredito que eu tenho razões econômicas para não votar no PT. Para muito longe de quaisquer ideologias libertárias ou comunistas, dessa gente histérica que vê Deus e o diabo no caso das privatizações, por exemplo. Não, eu não acho que estatizar ou privatizar tudo seja a solução de todos os nossos problemas, mas eu tenho sim as minhas razões. Muita gente critica o PT por ser continuista em relação ao plano real. E de fato, muitos dos méritos da política econômica do PT não são méritos nem do governo do Lula, nem da Dilma e nem do Fernando Henrique. Lembrando que na verdade isso aconteceu no governo do Itamar Franco. Por mais que o Fernando Henrique tenha ficado com os louros da vitória contra a inflação, e é bem verdade que o PT fez muita oposição na época. Mas venhamos e convenhamos, o que é que vocês queriam? Vocês estão com saudade da geração Sarney agora? Ou quem sabe da Zélia Cardoso de Mello, que saiu congelando poupanças pelo Brasil afora? Sim, eu acho que foi muita cara de pau do governo Lula atribuir algumas turbulências econômicas do seu governo atrapalhada de governos anteriores. Mas foi assim que a economia resistiu a 3 mandatos presidencialistas petistas. E a economia cresceu, muito pouco para os críticos, uma espécie de milagre econômico para os puxa-sacos. As promessas do governo Dilma, inclusive, agradaram até mesmo os mais ortodoxos mercadófilos, com aquele discurso de que nós teríamos que reduzir o custo do capital e com a promessa de novos investimentos com a redução dos juros. Mas essa promessa ficou na promessa. Hoje nós continuamos segurando a inflação com recursos artificiais e os profetas do apocalipse econômico entram em êxtase com aquele discurso de sempre: uma hora a bolha vai estourar. Sem querer tirar o mérito dos críticos, eu acho sim que a gente está numa situação muito perigosa hoje. A verdade é que eu acho que o Brasil é o eterno país do futuro e que perdeu uma grande chance de se industrializar junto aos tigres asiáticos na década de 90 e perdeu essa chance de novo durante os governos do Fernando Henrique e do PT. O ambiente era propício, haviam investimentos, a credibilidade do país estava crescendo, mas para além dos impostos, nós temos o problema da burocracia. O Brasil está precisando de uma extensa reforma tributária para resolver não somente o problema da carga tributária, mas para facilitar, deixar a burocracia fluir mais rápido, simplificar as coisas, colher os tributos no lugar certo. Eu acho que o tamanho do Estado é sim um problema grave. Eu não vejo a austeridade necessária com as contas, tá? Uma espécie de indiferença com a responsabilidade fiscal. Muito embora eu não ache que a privatização seja o santo graal da economia brasileira, desculpa, eu não acho que o Estado tem que ter empresa furando poço de petróleo, sabe? Esse estado de fingir que está tudo bem enquanto o fogo de palha apaga, no sentido econômico, é claro, é mais uma das razões que me levam a não querer votar no PT.
Liberdade de expressão é um problema universal. No fundo, nenhum governo gosta de imprensa livre. Por isso que um dos alicerces básicos do Estado de Direito é a imprensa livre, e a imprensa livre de fato é uma coisa que dá muito trabalho para se construir. A mídia não é santa, especialmente a mídia marrom. Eu sou um adepto do conceito de indústria cultural, defendido por Theodor Adorno e Max Horkheimer, com um pouco de moderação para não virar teoria da conspiração também. A verdade é que a mídia põe a verdade à venda para quem tiver dinheiro para comprá-la. E não é à toa que os principais donos de veículos de comunicação são justamente os políticos e os líderes religiosos, loucos para comprar o monopólio da verdade. Mas também é bem verdade que a mídia virou uma espécie de bode expiatório de todos os males existentes e imaginários da nossa sociedade. Enquanto os pobres petralhas a acusam de ser conivente com o imperialismo norte-americano autoritário e nazista, as Olavetes a acusam de ser uma ferramenta globalista do gaysismo ateísta comunista da nova ordem mundial. É sério, estamos vivendo tempos muito loucos, para além do Woodstock. Mas o PT também não ajuda muito, na minha sincera opinião. Desde os primeiros anos do governo do Lula, a tal da regulamentação da mídia vem sendo engavetada e ressuscitada no vai e vem do esquecimento da opinião pública. Você acha mesmo que uma agência regulatória ligada ao governo está preocupada em resolver o problema do monopólio da mídia? Nós já temos leis o suficientes que condenam crimes de calúnia, difamação, crimes contra a honra e a porra toda. E muitas dessas leis eu já considero um exagero. Feliz é o povo que pode vaiar o seu presidente, como já dizia o finado Juscelino Kubitschek, mas parece que o governo achou ofensivo, apaga. Por mais que eu critique Raquel Sherazade, Reinaldo Azevedo, Felipe Colírio, essa turminha aí de retardados da mídia, eu defendo incondicionalmente o direito dessa gente falar merda. Mesmo porque tem que ficar catalogado pra gente zoar, né? Mesmo que seja pra eu mandar esses palhaços tomarem no cu depois. Sim, eu acho que jornalistas e empresas de informação devem ser punidas por crimes de informação. Crimes, Mariana! Você pode destruir famílias inteiras com o que aconteceu no caso da escola base, por exemplo. Uma falsa acusação de pedofilia que aconteceu em 1994 numa escola, que teve consequências catastróficas. Mas você também não pode viver um eterno Minority Report, criminalizando o locutor antes da fala, como no recurso contido no Marco Civil, que agiliza a produção de liminares para a derrubada de conteúdo da internet. Como diria o canal do Otário, aquilo foi um grande cavalo de Troia. Eu mesmo sempre fui um entusiasta de leis que garantissem os direitos civis dos usuários de internet, mas o Marco Civil se mostrou um grande fiasco. Além de não garantir de fato a tal da neutralidade, dando recurso a operadoras para alegarem motivos operacionais para a prática de traffic shaping, ela ainda agiliza a produção daquelas malditas liminares que assustam produtores de conteúdo na internet. E nós não estamos falando de grandes corporações aqui, nós estamos falando da liberdade de expressão exercida por simples cidadãos comuns. A censura é uma das mais violentas formas de demonstração de força que o Estado pode exercer sobre os seus cidadãos. E quando o Estado se vira contra o seu povo, o nome disso se chama tirania. O PT não parece querer resolver o problema do monopólio de rádio, imprensa e televisão no Brasil. Muito pelo contrário, parecem querer garantir um monopólio para si. E essa é uma das principais razões que me impedem de votar no PT. Bem, esses são os meus motivos elementares para não votar no PT. Não são todos. Eu não citei, por exemplo, o Decreto 8.243, que dá poderes análogos a Estado para grupos sociais. Um negócio demagogo, inconstitucional e muito perigoso. No mesmo nível da PEC 99 de 2011, que daria poderes a igrejas questionarem a constitucionalidade de leis baseadas em seu sovaco teocrático. Também não citei a origem da nossa presidenta, né? Os primeiros 15 minutos de fama que ela conseguiu foi uma história muito mal contada lá na Petrobras, e a Petrobras tá pegando fogo de novo. Nunca antes no Brasil as pesquisas de opinião deram tantos pontos para votos brancos, nulos e indecisos na corrida presidencial. Sei lá, eu acho que eu compreendo essa galera, eu só acho. Eu podia até fazer um vídeo sobre isso, mas vamos aproveitar para dar uma olhadinha no outro lado da moeda. Eu citei o mensalão? Citei sim, mas isso não quer dizer que eu tenha esquecido o trem salão do PSDB,
PSDB, o mensalão tucano de Minas, o escândalo do DEM. Aliás, você lembra da pasta rosa? Um boato de que o direito à reeleição da presidência da República fora conquistada com compra de votos? Depois o caso foi ficando abafado, né? Disseram que foi um dossiê forjado por militantes do PT. Quanta coincidência, não? Eu acredito sim que o mensalão seja a grande mancha negra na honra política do PT, mas eu não acredito que o PT tenha inventado isso, mesmo porque boa parte dos envolvidos não era do PT também. O próprio Roberto Jefferson, que foi quem jogou a merda no ventilador, não era do PT, e os motivos que essa gente inventa para não votar no PT são realmente muito engraçados. Por favor, não me confundam com esses babacas. Tem gente que só falta dizer que não vota no PT porque o PT é partido de preto e de pobre. Vai por mim. Eu, por exemplo, não sou contra o Bolsa Família, um programa social que custa uma mixaria pro Estado, que coloca crianças na escola. Não tem como isso ser ruim. Não importa de que partido ele venha. Talvez problemas na gestão, fraudes, talvez essas coisas elas tenham que ser melhor controladas e isso é responsabilidade do PT. Talvez com alternância de poderes isso se resolva. A gente não precisa abrir mão do Bolsa Família, por exemplo. Aliás, essa chantagem emocional que o PT faz com o Bolsa Família, se não votar na gente vão tirar o Bolsa Família. Isso é podre, mas não sei até que ponto isso é mentira, tá? Eu acho que falta uma oposição consciente ao PT, porque de oposição idiota tá assim. Eu acredito que uma oposição sensata deveria reconhecer sim os méritos do PT em sua jornada política. O fato de eu não votar no PT não significa que eu não veja razões para se votar no PT, mas existem partidos onde eu não vejo razão alguma. Gente que mistura religião com política já começou errado, sabe? O cara tinha que ser deportado pra Antártida. E a tal da cura gay, vocês lembram? PDC 234 de 2011. Essa lei que é muito associada a Marcos Feliciano, Marizinha ex-psicóloga, Bolsonaro, mas o autor dessa lei foi o deputado João Campos do PSDB de Goiânia. É, o cabeça de tartaruga, tá ligado? O cara teve inclusive a cara de pau de achar que os gays iam gostar da atitude imunda desse imbecil. Eu não sei como é que o PSDB não se pronuncia, não se envergonha de uma palhaçada dessa. Ah, mas a gente tem que votar no menos ruim. A maioria do pessoal que acompanha meu canal conhece as críticas que eu tenho à turminha aí dos libertários. Pra mim aquilo é uma utopia, um conto de fadas tão histérico quanto o comunismo. Mas eu respeito a atitude desse pessoal. O pessoal aí que fundou o Partido Liber. Pelo menos eles deram as caras e defenderam os seus ideais. Não foram na cola dessa oposição oportunista que fala que é liberal, mas fica puxando o saco de conservador. Isso do lado dos liberais, né? Porque essa rapaziada aí em defesa da família. Defesa de quê? De espancar o filho que não quer ir na igreja, é isso? De expulsar filho gay de casa? De enfiar filho homossexual em hospício pra não ter que conviver com o probleminha dele? É essa defesa da família que vocês apresentam, seus bostas? É essa mesma turminha aí que acha que tá na moda inocentar a ditadura militar. É a mesma turma de palhaços que acha bonito ficar fazendo revisionismo da Inquisição. Esses imbecis, eles têm uma vertente militarista muito forte. E militarismo nunca teve nada a ver com liberdade de expressão, estado mínimo, livre mercado. Esses ditos liberais conservadores aí, eles esqueceram a liberdade, a igualdade, a fraternidade trancada no armário, né? De onde eles não querem sair. Liberal conservador faz tanto sentido quanto, né, freira travesti. Os caras ficam tentando a manutenção do status quo a preço de custo, na fantasia de que um dia talvez eles virem conde, talvez. Esses conservadores malucos, essa gente que vê pecado e comunismo em direitos civis, incluindo os direitos dos homossexuais, a laicidade do Estado, a liberdade de expressão e a liberdade de culto. Liberdade de culto para a sua e para as outras religiões, não só para deles, porque parece que é isso, os caras querem liberdade de culto desde que seja só pro meu pastor. Essa rapaziada aí que quer invadir escola na porrada e ensinar design inteligente à força. Eu tenho um nojo disso tudo, cara. Eu tenho mais nojo ainda de gente que se finge de liberal pra não assumir que é filho da puta. O cara parece que sabe que tá fazendo merda, né? Fica falando em macroeconomia pra não ter que falar bosta contra casamento gay e aborto, né? Aliás, se o PT fosse de fato a favor do aborto, era bem capaz que eu votasse nele, apesar de todos os pesares. Mas sabe como é que é, né? É quem tá no poder tem que puxar saco pra se manter no poder. E vai por mim, toda essa gente aí que fica falando em defesa da família, o cara parece que não tem envergadura moral pra ter uma. Essa gente toda aí, ó, Pastor Everaldo, Rodrigo Constantino, Marco Feliciano, Raquel Sherazade, Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil Olavete, otário que pagou o curso do velho.
toda essa rapaziada aí que cheira a rola murcha do Olavo de Carvalho, contar uma triste verdade pra vocês. Vocês são os melhores cabos eleitorais do PT. É essa gente que elege o PT. Vocês são a prova de que tudo ainda pode piorar. Pois é, bem verdade, eu não vou votar no PT. Isso não quer dizer que eu vá enfiar o meu voto nesse esgoto que se tornou a oposição teocrática conservadora do Brasil. Que venhamos e convenhamos, só se faz de oposição quando convém. Essas são as minhas razões para não votar no PT. E você, vai votar no PT? Não vai? Quais as suas razões? Comentem no vídeo com o mínimo de educação, o que eu acho que é praticamente impossível quando o tema é esse. E um abraço. Eu gostaria de dizer que logo depois de eu ter fechado o roteiro desse vídeo é que eu soube do acidente com o Eduardo Campos, né? Uma pessoa que eu também não via como opção eleitoral, pelo menos por enquanto, mas não deixa de ser um acidente triste, sabe? O político também tem família e eu espero que esse episódio não se transforme em campanha política, né? O que eu acho praticamente impossível de não acontecer. Eu queria aproveitar também para anunciar que o canal do Yuri tá de mudança. O Yuri tá com um canal novo, onde ele vai falar principalmente divulgação científica, sabe? Quem curte os vídeos do Yuri sobre ciências, por favor, se inscrevam. Valeu, galera!